Olha, gente, nós vamos conversar agora sobre um assunto muito sério. Quem conversa conosco na noite de hoje é o Coronel Antônio Ferraz dos Santos, que vai nos alertar sobre prevenção de acidentes. E você tem dúvidas sobre prevenção de acidentes domésticos? Olha, esse é o nosso tema agora no Tribuna Independente. Coronel, seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. Já vi que você trouxe livros aqui para a gente, já vou mostrar para todo mundo. Que livro grande, hein? Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. É o senhor que fez? Isso mesmo, dos 130. O bombeiro completou dia 10 de março de 1831, 137 anos. Poxa Essa foi as vida. comemorações dos 131 anos. Aliás, é um trabalho maravilhoso que o Corpo de Bombeiros faz aqui no Estado de São Paulo. Acredito que no Brasil todo, mas aqui no Estado de São Paulo a gente vê. Olha que imagem! Nossa, muito marcante essa imagem. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha que impressionante. A reação, que coisa, né? Quer dizer, vocês são anjos que nos ajudam a salvar a vida das pessoas, né? Eu vejo que a ação de vocês é muito rápida, muito importante. Agora, um acidente doméstico, um incêndio pode começar com uma ação, muitas vezes, que a gente imagina que não seja nada. Por exemplo, uma vela acesa pode começar um incêndio, não é verdade? É isso, Fábio. O incêndio na história do Brasil é longa. E na história da humanidade, né? Incêndio é um dos itens de acidentes, né? Os números de acidentes no Brasil são monstruosos. Pois é. A gente conversou num passado recente aqui, que representa 4% do produto interno bruto. Fala-se em 200 milhões de reais gastos com acidente por ano e vai ralo abaixo. Os acidentes, eles não acontecem por acaso, não é uma obra divina, não é Deus que quer. O acidente, ele é um fenômeno. E, como fenômeno, ele é plenamente previsível de ser evitado. Ele acontece num determinado local, que nós chamamos de ambiente, ele acontece num determinado período do tempo, dentro do período das 24 horas, e pela presença física do ser vivo, humano ou animal. Então, o acidente ele pode ser evitado. Como você falou, uma vela, por exemplo, é colocada de forma, num local indevido, por exemplo, mesmo que ela seja colocada num prato e tem uma cortina, abre-se a janela, bate-se, o vento bate na cortina e a cortina bate na vela, ela rola em chama ainda acesa para um determinado local, haverá. E isso acontece geralmente com a ausência das pessoas. A pessoa coloca a vela, por exemplo, ou num cantinho, ou num quartinho, no chão, e de repente se ausenta do local. Então, ela pode rolar ainda em chama e provocar um princípio de acidente. Eu queria falar sobre, já que começamos a falar sobre acidentes aqui, antes de falar de prevenção, eu queria fazer uma pergunta técnica, até porque muitas das pessoas que estão nos acompanhando aqui acreditam que o bujão de gás pode explodir. Ele, de fato, explode, ou seja, o simples fato de você ter um bujão dentro da sua residência ou colocado no quintal da sua residência ou num ambiente específico do bujão, ele explode ou não explode? Olha, sim, teoricamente não, mas ele efetivamente pode explodir. Existe a botija. Eu quero colocar e responder você essa questão. Nós somos um país de 207 milhões de pessoas, Fábio, e fala-se em 150 milhões de pessoas pobres e também em estado de miséria. Fala-se mais de 30 milhões de pessoas em estado de miséria. E o gás liquefeito de petróleo, que é o gás de rua, aquele botijão de 13 quilos, é o gás liquefeito de petróleo. Então, ele é da decomposição dos materiais. Ele tem uma válvula, um parafusinho em cima, que é uma válvula. Quando ele está em chamas a 70, 80 graus, teoricamente ela deveria se romper. Então, em comunidades, favelas, quando há incêndios, você vê, às vezes, em determinado foco de incêndio, quando ele aumenta esse foco, é porque ali tem um botijão de gás que ele rompeu aquela válvula e ele aumentou essa chama em virtude da saída daquele gás. Então, nós temos 13 quilos de gás concentrado. Tem essa válvula que, teoricamente, ela deve ser rompida. Mas e quando ela não rompe, o botijão, como um cilindro que ele pode se romper.
O mais grave ainda são as botijas pequenas, de 2, 3, 5 quilos. Essas não têm essa válvula que eu estou te falando. Então, muito peão de obra, que vai morar na obra, chega, tomou a sua bebida no final de semana e, às vezes, senta na beira da cama para esquentar alguma coisa e adormece. E essa botija vaza, explode na cara dele. E nós temos que chamar a atenção também para o nosso público, no Brasil inteiro, que o programa é muito assistido, Fábio, que os botijões de 13 quilos, gás de cozinha, é quase usado na sua totalidade. Para você ter uma ideia, aqui no estado de São Paulo, o botijão de 13 quilos só pode ser utilizado em domicílio individual. Quando é um condomínio, um prédio, em ambiente coletivo, só pode ser usado bateria de cilindros, acima de 90 quilos, ou o gás de rua. Que é o gás encanado. Que é o gás encanado, que é uma outra composição. Tá. Ele se dispersa com mais facilidade. O gás que é feito de petróleo, Fábio, ele é mais pesado que o ar. Então, quando ele vaza, ele fica concentrado nas partes baixas. Tá. Ele não se dispersa com facilidade. Então, você, dona de casa, você, cidadão, telespectador, se tiver um vazamento de gás na sua casa, abra imediatamente, ventile o local e feche o registro. E não ligue nada, nem mesmo o interruptor. Quer dizer, sentir o cheiro, o odor do gás, né? A primeira coisa que tem que fazer é abrir o ambiente. Nós temos que ter uma atenção no Brasil como um todo com relação a essa utilização do botijão de gás. Ele pode ser extremamente seguro, Fábio, mas se ele for usado sem obedecer às regras, como na maioria das situações, você tem uma possibilidade de muitas explosões e nós assistimos isso permanentemente, né? É verdade. Agora, eu queria falar também sobre um outro assunto, a respeito dos acidentes com crianças. A gente percebe que hoje, eu vi principalmente uns números aqui absurdos, né? Acidentes de trânsito, por exemplo, foram responsáveis por mais de 3 mil mortes e 75 mil hospitalizações de crianças a partir de 1 ano de idade em 2015. E a queda é a maior causa de visita à unidade de emergência pediátrica. Quer dizer, a queda simples de uma criança, por que tem dados tão alarmantes assim, coronel? Fábio, nós estamos falando de acidentes de modo geral. É importante que o telespectador entenda esse universo. Como eu já disse, o acidente ele é um fenômeno. Nós estamos falando de um acidente desde um cortinho no dedo, a perda de um membro, a morte de forma individualizada ou a morte de forma coletiva. Então, aqueles 4% do PIB gastos com acidente, nós estamos fazendo uma referência a isso. E o acidente é fruto do mau comportamento. Nós estamos falando sobre o acidente doméstico, que é extremamente significativo no nosso país. Fala-se mais de 10 milhões de acidentes por ano dentro do domicílio. E a cada 10 acidentes, 83% são com crianças de 0 a 10 anos. Pois é. Você fez uma outra referência, Fábio, com relação a acidentes de trânsito com crianças. Eles podem representar 40% de 0 a 14 anos de todos os acidentes de trânsito envolvendo a criança, dentro do universo que nós podemos presumir. E nós estamos falando do acidente desde o recém-nascido, Fábio, ao idoso. O trânsito leva 40 anos da vida média do brasileiro. O brasileiro morre no trânsito aos 34 anos, é a vida média do brasileiro. A probabilidade hoje passa dos 74, então 40 anos. Voltando para a criança, meu querido, a criança, ela é a grande vítima. 40% dos acidentes de trânsito de 0 a 14 anos, isso é um absurdo. Não, o que eu fiquei chocado aqui, teve um comparativo aqui que a minha produção colocou, justamente na questão da queda das crianças nas residências. Quer dizer, o brasileiro, de uma maneira geral, a residência do brasileiro é uma residência considerada segura para as crianças? Eu diria que não. Não, por quê? Por esses vários motivos, inclusive o histórico que eu te dei dos 207 milhões de habitantes e 150 milhões de pobres em estado de miséria. Tá. Porque o ambiente, que é um dos itens do conjunto de acidentes, ambiente, fator tempo e a presença física das pessoas, o ambiente colabora de forma significativa. E quando nós temos um ambiente disciplinado,
você minimiza a possibilidade dos acidentes acontecerem. E o domicílio não é bem um refúgio subprotetor. Quando você abaixa a guarda e não faz a prevenção, não é zeloso com relação aos itens, porque o domicílio tem vários ambientes. E cada ambiente com as suas características e tipicidades. Você falou das quedas. Por exemplo, o recém-nascido, por exemplo, está sob a guarda de um adulto do responsável numa determinada altura, 1 metro, 1,5 metro de você. A simples entrega de um recém-nascido para o outro pode provocar uma queda, gerar uma fratura, traumas que pode representar na vida como um todo. Escorregões, crianças, por exemplo, até 1 ano, elas não têm noção, de 1 a 4 anos, elas não têm noção de distância, de altura, então elas têm uma energia substancial, alto índice de atropelamentos, traumas de modo geral e afogamentos de 1 a 4 anos. Aos 10, 11 anos, a criança começa a engatinhar. E ela foge da vigilância, do olhar do adulto, do responsável. Ela vai, por exemplo, para um fogão, ela puxa, por exemplo, toalhas com facas, materiais pontiagudos, líquidos quentes. Ela vai enfiar o dedinho e pegar aquele grampo que a mamãe deixou no chão, vai enfiar na tomada. Vai dizer que eu estou exagerando, mas eu não estou exagerando. É verdade. E ela são famosos acidentes endoscópicos. Ela pega os objetos, põe na boca e nas vias aéreas. São acidentes gravíssimos. Eu queria falar sobre acidentes de idosos, porque nós temos uma audiência muito grande, pessoal da melhor idade e da terceira idade, e tem muitas perguntas chegando aqui sobre acidentes de idosos. Vamos conversar sobre isso? Pois. Muito bem, agora a gente vai continuar com este assunto dos acidentes domésticos. Olha, eu separei aqui que tem muitas pessoas que estão nos acompanhando ao vivo. Nós estamos ao vivo, hein, gente? São 9 horas e 13 minutos. E você pode enviar suas questões e suas participações através deste WhatsApp que está aparecendo no vídeo, 11 95033 6870. A Elza, Coronel, a Elza Cardoso Torres, do Rio Grande do Sul, ela disse assim, estou ouvindo vocês falarem sobre a questão das velas. Eu acendo minhas velas dentro do banheiro, porque é tudo piso. Eu estou certa, Coronel? Olha, ela está certa em parte. Na hora que ela se preocupa com relação a isso, o piso é um piso frio, mas essa vela pode receber um golpe de vento, ela se deslocar e ir para o tapete. Pois é. Ou para um material que ela armazenou, altamente combustível, papel ou alguma coisa assim. Sim. Então, você deve colocar sobre um pires, né? Um prato fundo e bem largo. Tem gente que põe com água, pode? Não, um prato. Tá. Um prato largo, fundo, e mantê-lo sobre a mesa, mas que nada, uma cortina não possa receber um golpe de ar e bater sobre essa vela, né? Olha só, boa noite, Fábio. Eu gostaria de saber do Coronel qual a importância do extintor de incêndio nos veículos, já que não é mais obrigatório. Em uma emergência, ele realmente funciona? Você vê, isso é hilário, né? É hilário eles cancelaram essa obrigatoriedade no extintor. É o Newton de São Paulo que está perguntando. O veículo é altamente combustível em todos os sentidos. Pois é, tudo, né, que tem no veículo. Tem líquidos inflamáveis, tem tapetes, tem bancos, tem muitos materiais que possam encandecer e a gente vê vários veículos pegando fogo e não tem um primeiro atendimento. O extintor criado pelo homem para pequenos focos de incêndio. Tá. E cada extintor tem uma característica para o tipo de fogo que está acontecendo. Madeira, papel, tecido, é o extintor à base de água. Normalmente, o extintor de carro é à base de pó. É um pó químico seco, bicarbonato, que age por abafamento. O fogo é composto por combustível, calor e oxigênio. Quando você joga um pó, você elimina o oxigênio abafando, né? Então, o extintor é muito importante, quer seja num veículo, quer seja, por exemplo, num edifício, num ambiente empresarial, por exemplo. Você detecta um pequeno foco de incêndio, você não pode ter mais do que 12 metros para encontrar um extintor, de acordo com aquele pequeno foco de incêndio que está queimando. O que está queimando? Papel, madeira, eu vou pegar um extintor de água. Então, se eu utilizar extintor de uma forma eficiente, ele vai ter uma duração de 20 a 30, 40 segundos. Se eu não utilizá-lo de forma eficiente, eu não vou ter
eu não vou ter um resultado equilibrado, mas os extintores são fundamentais. Quer dizer, então é um erro, na sua opinião, se retirar essa obrigatoriedade de se ter o extintor. Não tem nos dúvida. veículos. E você, cidadão, olhe, converse com o seu extintor. Lá, quando você passa no corredor, tem um extintor, que a gente nunca lida com isso. É verdade. Porque não faz parte, Fábio, da nossa cultura de educação. É verdade. Então, o extintor tem 4 palavras lá, 4 frases. Identifique o foco do incêndio, retire o gatilho e utilize o extintor sempre na vertical, direcionando o jato para a base do fogo. Faça uma pequena leitura. Seja cuidadoso, seja zeloso. Olha, eu quero falar sobre a questão dos acidentes com idosos, como eu falei um pouco antes de eu dar o meu recadinho, né? As quedas com idosos, coronel, se tornaram um problema de saúde pública, inclusive aqui no Brasil e no mundo inteiro devido ao aumento, inclusive, da população idosa. Como que o senhor vê essa questão da segurança das residências com relação a esses acidentes com idosos? Isso mesmo, Fábio. A sua produção e você foram muito felizes nesse ponto. Os acidentes com idosos está mudando a pirâmide, né? Do Brasil não é mais o país dos jovens. É verdade. Já somos mais de 20 milhões de idosos. Eu mesmo entrei agora, dia 19, nessa faixa. Você veja, num país como o nosso, Parabéns. aos 60 anos, somos idosos. Então, 70%, Fábio, esse número é gravíssimo. 70% das mortes de idosos em ambiente de hospital, ambiente hospitalar, 70% tem como causa uma origem um acidente. Você imagina os idosos andando nessas calçadas maravilhosas da cidade de São Paulo e do Brasil, que são fantásticas, né? Não tem buraco, não tem poste no meio. As calçadas, imagine um idoso extremamente atuante, ativo. Ele chega, cai numa calçada ou cai num ambiente doméstico e ele vai se recuperar, porque ele fraturou a bacia durante 3, 4 meses. A autoestima dele vai lá para baixo, ele fica suscetível a uma série de doenças, vem a falecer por uma pneumonia. Qual foi a origem dessa causa dele estar hospitalizado? O acidente, 70% das mortes de idosos tem como causa um acidente. Caramba. E você colocou muito bem no ambiente doméstico. Sempre que tem um idoso, a exemplo da criança, no ambiente domiciliar, você tem que adaptar a casa a esse indivíduo. Então, os idosos que têm dificuldades, porque o idoso também ele tem um comportamento que ele quer demonstrar que está ativo. Você observe isso, um idoso dançando, pulando, parece que ele vai ter um infarto. Nós já devemos ter observado isso. Sim. Ele quer demonstrar que ele está bem. Mas é uma energia mentirosa, ela não é verdadeira. Então, ele pode tropeçar no chinelinho, ele pode tropeçar num capacho mal colocado, um desnível de solo. Então, o idoso tem sempre que ter no banheiro o corrimão para ele se ancorar, um banquinho para ele sentar, para ele fazer a sua higiene. A escada tem que ser um piso antiderrapante, com corrimão para ele se ancorar. E deve, na família, ter um zelo esmerado, um cuidado com relação a esse idoso. Olha, eu quero agradecer a sua presença, acabou o nosso tempo, mas eu quero trazê-lo novamente aqui para a gente continuar esse papo, porque olha só o que a nossa audiência está escrevendo para nós aqui. Parabéns, Fábio e Coronel, pela pauta. Olha, eu acho que a prevenção de acidentes deveria ser matéria obrigatória, incluída no currículo de todos os cursos, pois acidentes não acontecem, são causados. Ela diz que ela ou ele, né, que é ortopedista e traumatologista, e diz que é uma loucura a quantidade de acidentes que a pessoa atende e que são evitáveis. É doutor, deve ser, né? Lafayette Lage, colocou até o CRM dele. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu queria mostrar, Coronel, mais uma vez, esse é um dos livros que você tem, mas tem outro que eu não mostrei aqui, que é esse, né? É o Guia Prático de Prevenção de Acidentes. Esse livro está à disposição das pessoas? Sim, como é que é? Eu tenho, inclusive. Eu fiquei feliz, quero cumprimentar o Lage, né, o Lafayette Lage, um renomado ortopedista rotariano, Fábio, do Barra Funda aqui de São Paulo, que eu mando um abraço para o Rotary daqui do Barra Funda e para o Rotary do Brasil inteiro. E eu tenho um programa de educação na área de acidentes. Ele está certo, deveria ser obrigação, principalmente no ensino fundamental.
Ah, olha só, aqui temos até imagens, né? Um livro bastante bacana. Onde que a gente encontra esse livro Em aqui? todas as livrarias, e tem aí meu telefone, tem o meu e-mail, eu estou à inteira disposição. Tem aí, nos caracteres, ô Tiago? Põe pra gente aí, por favor. Fábio, eu tenho um programa de educação na área de acidentes. Tá, Chama Programa de Prevenção de Acidentes na Comunidade. tá. É muito, muito importante, que é capacitar o professor e o professor transmitir esse conhecimento para todos os alunos e o aluno replicar isso para a família. Eu quero agradecer. Eu que o agradeço, convite, coronel. Em nome de todos os otarianos, do Brasil inteiro e do Barra Funda. Eu tenho um carinho imenso pela família Monteiro. Tive um programa aqui Sim. durante 5 anos da verdade, Polícia Militar do você Estado contou de São pra gente, Paulo. né, da outra vez. Transmito ao Dr. Monteiro, os seus filhos, a você, a sua direção, o meu carinho e a todo o Brasil. Muito obrigado. Nós que agradecemos pelo seu carinho conosco aqui da Rede Vida e do Tribuna Independente. Muito obrigado, viu? Seja querido. sempre muito bem-vindo e obrigado pelos livros, viu? Satisfação. Muito importante, viu?